Bem-vindo à quarta temporada do Portcast, o conhecimento que vem de dentro das paredes da escola e chega até você. No episódio de hoje, os alunos Matheus Pilar, Maria Gabriela e Maria Augusta conversam com o Dr. Afonso sobre reprodução humana e saúde da mulher. Boa tarde, meu nome é Maria Gabriela. Boa tarde, meu nome é Maria Augusta. Meu nome é Matheus Pilar. Eu queria começar... O que te inspirou a levar a ginecologia como especialidade médica e a reprodução humana? Então vou me apresentar, sou o Dr. Afonso, trabalho aqui na cidade faz uns 30 anos, trabalhei por 15 anos na Unesp como professor e eu tenho uma clínica de reprodução humana e de obstetrícia e ginecologia aqui. Sim. Em relação à tua pergunta, o que levou a eu escolher a ginecologia e obstetrícia? Eu desde criança sempre gostei, sempre falei que eu seria médico e dessa especialidade. E em relação à reprodução humana, depois que eu já estava formado, já era obstetra, ginecologista, a minha mulher teve um problema de infertilidade e eu me aprofundei na reprodução humana. E foi bem na época que começou a fertilização in vitro, tudo, então eu me apaixonei pelo assunto, comecei a estudar e daí eu comecei a atuar nessa área. O senhor falou que desde pequeno queria seguir a ginecologia. Em momento nenhum na faculdade você teve vontade de mudar? Porque sempre, quando falar, por exemplo, eu quero fazer pediatria, mas sempre falar, eu quero fazer pediatria. Aí eles falam, você vai mudar de ideia quando estiver na faculdade. Eu também achava que poderia mudar, mas eu sempre quis ser médico e ser um médico obstetra. E logo no terceiro ano já comecei a frequentar a maternidade e daí foi para frente e nunca tive essa mudança a vontade de mudar desse objetivo meu. O senhor tem filhos hoje em dia? Eu tenho 3, né? Depois de 8 anos de infertilidade, eu tenho 3 filhos. Qual foi o caso que mais te marcou na sua profissão? Eu tenho 40 anos de formado. Depois de 40 anos, vários casos marcaram, entendeu? Não tem um caso específico. E geralmente o que marca são aqueles casos tristes, aquelas perdas, entendeu? Então, tem vários, mas o que te marca não é só o sucesso. O que marca para o médico é o quê? Os insucessos, né? As coisas que não deram certo. Então, como foi o caminho até você se tornar ginecologista? Meu caminho... Você fez faculdade? Então, o meu caminho foi o seguinte, eu sempre estudei em escola pública, eu entrei com 17 anos na faculdade, fiz a faculdade de medicina do ABC. E daí eu fiz residência médica, 4 anos de residência médica no Hospital Servidor Público. E depois eu prestei concurso aqui na Unesp, passei. Daí eu vim para Avaré, fiquei trabalhando aqui em Avaré e na Unesp. Quais são os diferentes tipos de reprodução? Na reprodução humana, existem os casos para começar, o que é infertilidade, né? Para a gente saber em termos de reprodução humana. Infertilidade é aquele casal que fica tentando uma gravidez durante 1 ano seguido e não consegue. A partir disso, esse casal é considerado infértil. 90% das mulheres, dos casais, conseguem uma gravidez no primeiro ano, 5% no segundo ano e 5% dos casais vão ter problemas de infertilidade. E a gente divide os tratamentos em 2 tipos. Os tratamentos de baixa complexidade e de alta complexidade. Os tratamentos de infertilidade de baixa complexidade consiste geralmente no coito programado, que nada mais é do que você programar a relação sexual no dia que a mulher está ovulando, e na inseminação intrauterina, que consiste em preparar o sêmen do homem, ver o dia que ela está menstruando e você coloca esse sêmen diretamente lá dentro, perto da trompa, certo? Isso chama inseminação intrauterina. Então são tratamentos de baixa complexidade. E depois, o tratamento de alta complexidade, que é a fertilização in vitro, que consiste no quê? Em retirar os óvulos da mulher, levar para o laboratório, colher o sêmen do homem, pegar um espermatozoide, fazer um furinho no óvulo e colocar esse espermatozoide lá dentro, certo? Então são os 2 tipos de
tratamento que existe na reprodução humana. E quais são os principais fatores que afetam a fertilidade feminina e masculina? Então, normalmente, as causas de infertilidade, 50% são femininas e 50% masculina. Em relação à mulher, tem a infertilidade por fator tubário, ou seja, a trompa dela tem algum problema, ela está obstruída. Fator ovulatório, a mulher não ovula normalmente, ela não ovula, tá? Tem o fator uterino, às vezes ela tem um mioma no útero, ela tem uma deformidade do útero, tá? E tem o fator cervical, que é o colo do útero, ele é deformado ou então não tem tanto muco cervical que facilite a passagem do espermatozoide para dentro da cavidade. Então isso aí seria as causas femininas. As causas masculinas também são várias. Alterações genéticas, tá? Varicocele é uma causa muito comum. Varicocele consiste em varizes no saco escrotal. E essas varizes fazem que a temperatura do testículo fica muito alta. Vai prejudicar o espermatozoide. O testículo já fica para fora do corpo do homem, por quê? Para ele ter uma temperatura mais baixa do que ele. Então, uma temperatura 36 graus. Com as varizes, aumenta essa temperatura e impede o espermatozoide de ter uma ação ideal. Outra coisa é que atualmente é o uso de anabolizante pelos homens. Muita gente usa muita testosterona, esse pessoal de academia, e a testosterona vai fazer com que o excesso de testosterona faz com que o testículo não precise ser estimulado. Então a produção de espermatozoide também diminui, entendeu? Então geralmente são essas causas, esses fatores masculinos. Além dos fatores de esterilização, vasectomia ou a própria laqueadura tubaria. O senhor costuma atender mais mulheres ou mais homens inférteis? A maior parte dos casais, vai o casal na consulta, né? Então, mas normalmente é a mulher que procura mais. Mas normalmente é o casal que procura, porque eles estão tendo uma dificuldade, vai o casal, normalmente. E daí a gente faz a investigação e para definir qual que é o diagnóstico. E a partir do diagnóstico tem o tratamento. Pode ir para baixa complexidade, como eu falei, ou a alta complexidade. E o senhor estava falando do tratamento para infertilidade. Como funciona o tratamento? O tratamento da infertilidade, então, como eu falei, tem um coito programado que você acompanha pelo ultrassom a mulher ao tempo até ela ovular. A hora que ela estiver ovulando, ela vai ter essa relação, tá certo? A gente programa, você vai ter uma relação às 20 horas, vai ter um momento da ovulação. Esse é o coito programado. A inseminação intrauterina, a gente estimula o ovário da mulher para ela ter 1 ou 2 óvulos, dá uma injeção para ela ovular num determinado horário mesmo, que dali depois de 36 horas dessa injeção ela vai estar ovulando com certeza. Antes disso, o homem vai lá no laboratório, vai colher o sêmen, a bióloga vai preparar esses espermatozoides, então ele vai colocar só os espermatozoides bons, mais preparados. E após isso, a mulher vai para a sala do centro cirúrgico, não vai tomar anestesia, nada, numa posição ginecológica. A gente introduz um catéter pelo colo do útero e vai depositar o sêmen perto da trompa. Então esses espermatozoides que antes eles teriam que cair na vagina, passar pelo colo do útero, subir o útero, entrar na trompa, eles já vão preparados, já cair próximo da trompa já. Então vai encurtar esse caminho. Esse é o tratamento da inseminação intrauterina. Na fertilização in vitro, é assim, na fertilização in vitro a gente quer que a mulher tenha o maior número de óvulos possíveis, para ter o maior número de embriões possíveis. Então a gente estimula esse ovário dela com uma injeção, são injeções subcutâneas aqui da barriga, diária, para crescer o maior número de óvulos. A hora que esses óvulos estão num tamanho ideal, a gente dá essa injeção para amadurecer esses óvulos e dali 36 horas a gente vai aspirar esses óvulos. Como é que é isso? A mulher vai para o centro cirúrgico e daí ela vai ficar sedada, vai dormir e pelo ultrassom vaginal a gente vai aspirar cada óvulo desse. Em cada folículo vai ter um óvulo.
esse óvulo vai ser separado pela bióloga e a bióloga vai, depois que eles estiverem separados, ela vai fazer a injeção do espermatozoide lá dentro do óvulo. Chama injeção intracitoplasmática. Então, essas são as 3 formas que a gente pode utilizar. O senhor acredita que estilo de vida altera alguma coisa na fertilidade? Ou é mais genética? Eu acho que são doenças, né? O estilo de vida atrapalha algumas coisas, tá? Então, na mulher, uma coisa importantíssima, a obesidade. É um dos fatores de infertilidade. O tabagismo, para a mulher, não é tão importante. Para o homem é importante. O tabagismo e o alcoolismo. Então, em termos de estilo de vida, tá? Então a gente fala para o casal, tanto para o homem também para emagrecer, para evitar o consumo excessivo de café, bebida alcoólica e as drogas também, tá? Para a mulher, um dos maiores em termos de mudança de estilo de vida seria o emagrecimento, tá, ok? Como você já falou, eu vou falar as causas da infertilidade para você. Principalmente, eu falei já das masculinas, mas das femininas. A primeira seria uma alteração de ovulação. A coisa mais comum que aparece para a gente de ovulação é o síndrome dos ovários policísticos. Então, essas mulheres elas têm uma dificuldade de ovulação. Mas existe um tabu aí, porque tem um conceito errado que fala que é um mito, né, isso aí. Quem tem ovário policístico não engravida, é uma mentira total. Só 15% das mulheres com ovário policístico vão ter problema de infertilidade, tá? A taxa, só para vocês terem uma noção, a taxa de ovário policístico nas mulheres é em torno de 10 a 15% tem ovário policístico de todas as mulheres, tá? Não é todas vão ter problema. Só 10 a 15%. E por que vão ter problema? Porque vão estar obesas, tá certo? Elas vão estar causam outros fatores, a falta de atividade física, tudo isso vai levar a obesidade, é a obesidade que vai causar essa infertilidade na mulher com ovário policístico, que ela tem uma tendência a engordar mais fácil do que as outras mulheres. Então essa é uma das causas ovulatórias. A outra causa que existe são as doenças sexualmente transmissíveis, que elas vão entupir as trompas das mulheres. Então a mulher adquire uma doença sexualmente transmissível, principalmente clamídia ou a gonorreia, que essa doença, quando ela dá na mulher, ela pode produzir um processo inflamatório na trompa que vai obstruir a trompa. E depois ela não vai conseguir, a trompa vai estar obstruída e esse espermatozoide não vai chegar até o óvulo. Também é outra causa. Outra causa também frequente é o mioma uterino, que o mioma vai deformar a cavidade uterina e não vai conseguir, ela não vai conseguir gerar vai conseguir uma gestação. E uma outra causa muito importante é a endometriose. A endometriose é um tecido, o endométrio é um tecido que tem dentro do útero. E esse tecido ele pode estar fora do útero, além de ter dentro do útero, é onde que a mulher menstrua, né? O endométrio é onde tem a descamação da menstruação. E às vezes a mulher tem, além de ter esse endométrio normal, ela tem um endométrio ectópico, fora do lugar normal, que pode ser na trompa, pode ser no ovário, pode ser no intestino, pode ser na bexiga. E isso vai também dificultar a mulher a engravidar. O senhor falou de mitos, né? Tipo, quais são os maiores mitos, assim, que a mulher acredita na fertilidade? Na fertilidade, um mito desse é do ovário policístico não engravidar, é uma bobagem, porque eu pego muita mulher que chega lá, menina até, mas doutor, eu tenho ovário policístico, então eu não me prevenia, eu estou grávida. Como é que é isso? Porque não teria problema, e é muito comum acontecer isso. Mas um médico me falou que eu não engravidava. É tudo lenda isso aí, entendeu? Outro mito, quem toma pílula há muito tempo não engravida, também ela é lenda isso aí. Por quê? A mulher é assim, ela começou a tomar pílula, vai que ela tinha um problema de infertilidade, ela começa a tomar pílula, tá? E daí ela toma uma pílula, daí ela para de tomar pílula e não engravida. Ela vai colocar a culpa em quem? Na pílula. Mas ela já tinha um problema anterior. Então, a mulher parou de tomar pílula, ela tem a mesma fertilidade no próximo ciclo do que a mulher que nunca tomou pílula. Entendeu? Então, isso aí são outros mitos.
Outro mito é que chá, ele é abortivo. O chá de canela. Chá de canela é abortivo. Mas sabe por quê? Eu vou explicar para vocês. A taxa de aborto do ser humano é de 15%. Toda mulher em qualquer lugar do mundo que engravidar, ela tem 15% de abortar. Qual é a causa? Genética. Esse embrião é geneticamente imperfeito. Então não vai para frente. Ou o óvulo é alterado geneticamente, ou o espermatozoide é alterado geneticamente. Então 15% vai abortar até o 3º mês. Certo? E daí, se você quem tomou a chá de canela, em 15% das vezes vai abortar. Porque eu já ia abortar, entendeu? Então, é uma lenda que o chá causa aborto. Não tem nada que cause aborto. Não tem nada que vá fazer a mulher abortar. Exercício físico, estresse. É porque ela vai associar, como é 15%, então tudo que acontecer, brigou com o marido, perdeu o nenê. Foi por causa que ela brigou com o marido. Aí ela já ia perder, né? Entendeu? Então, andou de moto, pintou o cabelo, perdeu o nenê. Tem várias coisas. Porque sempre o ser humano vai fazer o quê? Ele quer dar uma desculpa para aquilo que aconteceu. Né? Então, são essas que eu lembre agora, são esses Mas, por mitos. exemplo, tipo, que não pode passar formol no cabelo quando tá grávida. É lenda também. É sério? É lenda, é. O problema do cabelo era o alcatrão. Antigamente, nas tintas de cabelo, tinha alcatrão. Isso sim tinha problemas, tá? O alcatrão foi abolido do Brasil em todas as formas, tá? Então, pode pintar o cabelo durante a gravidez, pode fazer chapinha, pode fazer luzes, pode descolorir os pelos, pode tudo. É que eu, nas minhas pacientes, eu recomendo depois de 12 semanas, quando passou aqueles 3 meses. Porque vai que aconteça alguma coisa dela, ela vai dizer assim, mas o doutor falou, e foi por causa disso, né? Então passa 12 semanas, não vai ter mais risco de aborto, pode fazer. Mas pode fazer tudo, tá certo? Eu recomendo fazer depois justamente por causa disso. A paciente que é mais desencanada, eu falo assim, se quiser fazer, não tem problema. Eu queria saber que as mulheres que te procuram, elas já estão, desesperadas, assim, já não sabem o que fazer. É muito variável. Às vezes vai aquela paciente que ela parou com a pílula, está tentando engravidar há 2, 3 meses, ela não consegue, ela vai lá desesperada. Doutor, eu acho que eu tenho algum problema, que faz 3 meses que eu estou tentando engravidar e não engravido. Essa paciente, claro, lembra que eu falei no começo, o conceito de infertilidade é aquele casal ficando 1 ano tentando e não consegue. A maioria vai depois de 2, 3 anos lá de infertilidade, vai lá. Tem uma parte que vai indicada por um outro colega, né, que vê que ela tem uma infertilidade e daí manda pra gente. E tem aquelas pacientes que vão depois de 10, 15 anos de infertilidade, mas elas já passaram em vários outros médicos e estão rodando por aí. Então, tem todo tipo de mulher. E toda mulher, ela vai desesperada, assim, porque principalmente a mulher, né? Ela vai porque o sentimento de maternidade da mulher é muito grande, então ela fica com aquele medo de não conseguir engravidar, tudo. Por isso que vão, às vezes, até muito cedo, né? 2, 3 meses ela já vai estar preocupada. E elas vão geralmente com alguns traumas já psicológicos de não conseguir, porque elas acham que elas são a culpada. Então, isso são essas mulheres que me procuram. Mas tem todo tipo. Tem a que é mais tranquila, a maioria já estão mais desesperadas, mais ansiosas buscando tratamento. Doutor, inseminação artificial e reprodução humana assistida é a mesma coisa? A inseminação artificial é aquilo que eu falei, aquele tratamento de baixa complexidade que coloca o espermatozoide lá dentro do útero. Eu já falei sobre isso. Uhum. É a mesma coisa, é uma reprodução assistida de baixa complexidade. Só muda o nome. E a de alta complexidade é a fertilização in vitro. Né? Que hora que a gente estava fazendo as perguntas, a gente ficou meio na dúvida se era a mesma coisa. É assistida. Né? Como a reprodução assistida tem possibilitado a maternidade e paternidade solo? Então, isso foi um grande avanço, né? Porque hoje em dia tem muita mulher que ela quer quer fazer uma produção independente, como que o pessoal fala, e ela vai lá, é uma mulher independente, ela tem a renda dela, ela não depende de ninguém, e ela não tem nenhum relacionamento, e ela quer ter um filho.
E funciona assim, é muito simples. Ela vai lá, a gente faz a estimulação do ovário dela, aspira os óvulos e tem um banco de sêmen, tem bancos de sêmens comerciais. Então vai lá e ela vai escolher um sêmen. Pode ser o sêmen que ela quiser. O sêmen que tem o sêmen de moreno, loiro, japonês, tem vários sêmens, entendeu? E ela vai escolher o dela lá, aspira os óvulos, pega esse sêmen, fertiliza, depois vai transferir esse embrião para ela. Tem muito caso assim. Quais Tá? complicações podem haver nesse tipo de reprodução solo? De solo não é a mesma da reprodução com um casal, nenhum problema. O problema é se ela for uma pessoa independente. Eu acho que os problemas vão ser de ela conseguir educar uma criança sozinho, mas em termos de medicina, de risco da fertilização in vitro, não existe. Uma outra coisa que é muito comum na fertilização in vitro são os casais homoafetivos. Então é muito comum eles me procurarem, por exemplo, duas mulheres vão lá e elas querem uma gravidez, elas querem um nenê. Então, normalmente o que acontece? A gente estimula uma delas, estimula, aspira os óvulos desta, ela vai comprar um sêmen de quem elas escolherem, fertiliza e depois põe um embrião na parceira dela. Então a maioria faz isso, é uma parceria, tá? Então isso é uma coisa muito comum. E também, nos homens, esse casal também vai lá, só que daí eles vão ter que ter um útero de substituição. Eles vão ter alguém que tem que ser, pela legislação brasileira, alguém da família. Uma mãe, pode ser uma tia, uma prima, uma irmã, ou às vezes pode pedir uma autorização para o Conselho Regional de Medicina para ser uma pessoa de fora. E daí eles vão pegar um óvulo doado, fertilizar com o sêmen de um dos dois e vai pôr nessa mulher que é o útero de substituição. E ela vai gerar o útero, gerar essa criança para eles. Lembrando que no Brasil é proibido pagar por esse útero de substituição. Então a mulher não pode ser remunerada por tá gerando esse nenê. Então é uma coisa comum também, não é vocês pensam que é uma coisa do outro mundo, não. Mas é uma coisa que é muito comum. Nesse tipo de caso, o senhor já viu, tipo, a mulher foi gerar neném e aí ficou apegado e não quis dar a criança pro casal? Não. Mas tem casos que vai ter problemas, né? Porque, por exemplo, a irmã que foi a irmã ele vai achar que o filho é dela também. Né? Apesar de biologicamente não ser, porque não é óvulo dela. Mas acontece. Eu tenho um caso que é interessantíssimo. Era um casal um homossexual masculino, eles moravam nos Estados Unidos e eles queriam ter um filho, eles eram brasileiros e vieram para cá, eles conseguiram uma mulher para doar o óvulo e eles não estavam conseguindo o útero de substituição. Essa mulher que ia doar os óvulos, ela se prontificou a gerar também esse embrião. O que aconteceu? E ela queria a cidadania americana. Então, o que aconteceu? Um deles casou com ela. Entendeu? E ela gerou, e o combinado é que ela ia para os Estados Unidos, ia ganhar nenê lá e tchau. E ela deixar o nenê. Era o combinado. O que aconteceu? Ela pegou, teve um filho, se apegou aos dois, hoje moram os três juntos. E ela não foi embora. Entendeu? Então esse é o caso mais pitoresco que eu tenho. Mas de não querer doar, não ter entregar, eu nunca vi. Você acha que durante sua carreira o número de pacientes cresceu, veio uma evolução? E o que você enxerga dentre os próximos 10 anos, por exemplo? A infertilidade ela vem aumentando. E a maior causa dessa infertilidade que vem aumentando é porque as mulheres cada vez mais estão deixando para ficar grávida mais velhas. E após os 35 anos, a fertilidade da mulher vai decaindo depois dos 35 anos. Até os 35 anos, a mulher é muito fértil. Depois dos 35 vai caindo. Então, o que acontece é isso. Hoje a mulher está muito preocupada com a profissão dela, então ela vai deixando para ficar grávida mais tarde.
E daí ela vai com 42 anos, fala, agora eu quero engravidar. Às vezes ela não consegue. Só para vocês terem uma noção, uma mulher até 35 anos, a chance de ela engravidar tendo relação no dia fértil, por exemplo, ela está ovulando, ela vai ter uma relação. A chance de ela engravidar é de 25%, tendo relação no dia fértil. Não tendo relação no dia fértil é zero. Tá? Até 35 anos. Com 42 anos, a chance fica em torno de 5%. Então, a queda é drástica. E o que acontece é isso, a mulher vai atrasando para decidir ter o filho, e a hora que ela vai chegar lá, ela não consegue uma gravidez justamente por causa disso, porque a mulher nasceu com aqueles óvulos. Então, a mulher de 42 anos, ela tem um óvulo de 42 anos. Diferente do homem. O homem produz espermatozoide todo dia. Então, o espermatozoide do homem é jovem, entendeu? E a mulher não. Então, essas mulheres, elas têm mais dificuldade, mais velhas. E, além do que, tem mais risco também de malformações. A partir de 42 anos, o risco dessa criança ter mais alterações cromossômicas é maior, principalmente a síndrome de Down, depois dos 42 anos. Doutor, uma pergunta que eu tenho é sobre a menopausa e as mulheres que querem engravidar mesmo já estando na menopausa. Então, isso é uma coisa muito comum de acontecer. Às vezes a mulher nem está na menopausa, mas ela tem 45, 46 anos. Então a chance de ela engravidar é praticamente zero. Ou ela já está na menopausa e ela quer uma gravidez. Qual que é a solução? A solução chama-se ovodoação. Ela vai pegar uma mulher mais jovem que vai doar um óvulo para ela. E esse óvulo vai ser fertilizado com o sêmen do marido. E vai, como ela tem o útero normal, e vai ser colocado, esse embrião coloca nela, entendeu? Porque ela está na menopausa, mas o útero dela está funcionando. E ela vai ter uma gestação normal, entendeu? Então isso é uma coisa chamada ovodoação. No Brasil é muito comum isso. É que você não fica sabendo, porque elas não falam, mas tem um monte de mulher aí que fez fertilização in vitro, com óvulo doado e ninguém fica sabendo. Ou como tem um monte de homem que não tinha, por exemplo, o cara não tinha, chama azospermia, não tinha espermatozoide. Ele também recorre a um banco de sêmen, faz a fertilização in vitro, né, com o sêmen e vai pôr na mulher dele. No Brasil, a venda de óvulos é proibida, então só pode ser uma ovodoação compartilhada. Como é que é isso aí? Como é proibido, só pode doar sêmen, doar óvulo a mulher que vai fazer um tratamento de infertilidade. Então é uma mulher que tem um problema de infertilidade, geralmente o fator é masculino, e ela não tem condições financeiras de arcar com um tratamento de fertilização in vitro, que é relativamente caro. Então a mulher que vai ser a receptora, que vai receber esse óvulo dela, vai pagar esse tratamento. E ela a que vai doar, vai ter a metade dos óvulos, vão ficar para ela mesmo, para ela fertilizar com o sêmen do marido, e a outra metade vai dar para essa receptora que está pagando o tratamento para ela, entendeu? E vai ser fertilizado com o sêmen do marido dessa receptora, entende? Então, no Brasil só é permitido isso. Não vale você, por exemplo, comprar um óvulo de uma mulher. Não pode isso, é proibido por lei. Monetizar isso. E uma pergunta que eu tenho também é tipo assim, um exemplo da minha família. Certo. Eu tenho uma tia que ela tem uma irmã. E a irmã dela é mais nova que ela e já tá na menopausa. E ela não. Como funciona isso? A menopausa, então, às vezes a menopausa normalmente ela é genética. Por exemplo, você vai entrar na menopausa na época que a tua mãe entrou, na época que entendeu? Que a tua irmã mais velha entrou. Normalmente é essa a genética. Não existe aquela, eu comecei a menstruar tardiamente, eu vou parar de menstruar tardiamente. Não existe. Eu comecei cedo, vou acabar cedo. Não existe. Normalmente é genética. Mas existe casos de que a gente chama de falência ovariana precoce. São aquelas mulheres que antes dos 40 anos entram na menopausa. Tá? Essas mulheres provavelmente vão ter que fazer, se elas quiserem uma gravidez, essa ovodoação. Tá? Que é o caso que aconteceu, por exemplo, a ovodoação, são aquelas mulheres mais velhas que engravidam, que a gente vê na televisão, que é o caso da Ivete Sangalo, Carolina Ferraz, a Cláudia Raia, entendeu? Então são óvulos doados que fertilizam.
Agora, em relação ao que você falou da menopausa, não dá para prever, mas normalmente você vai entrar na menopausa na época que tua mãe entrou, que a tua irmã entrou, tudo. Às vezes acontece esses casos de falência ovariana, que estão associados a alguma alteração genética. Muito Ok. obrigada, doutor, por ter vindo. Foi um prazer, estou à disposição aí, para quando vocês quiserem falar sobre outros casos também, outros assuntos, tá? Mas esse assunto de reprodução é bem interessante. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.